Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Câmara dos Deputados está discutindo a reformulação do Código de Processo Penal. O texto atual, que sofreu inúmeros remendos ao longo do tempo, é de 1941. A análise da proposta foi distribuída por 5 sub-relatores, que se dividiram por áreas. O parecer final será do relator deputado João Campos, do PRB de Goiás. O convidado de hoje, do Palavra Aberta, programa da Rádio da TV Câmara, é um dos relatores setoriais, deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, que já apresentou a sua proposta. Ele diminui a possibilidade de apresentação de recursos, modifica a disciplina da prisão cautelar e cria oficialmente a justiça restaurativa. Deputado, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Vânia. Quer dizer, eu citei algumas das mudanças, são diversas que o senhor propõe no seu parecer, ele é bastante extenso. Eu queria abordar algumas, deputado, que pareceu que existe uma intenção, uma lógica de diminuir a questão da punibilidade com a prisão. Quer dizer, tirar a prisão como centro de um único canal, único meio de punir as pessoas ou de evitar o crime. E eu queria começar com a questão que o senhor aborda das cautelares, né? De como evitar a prisão usando medidas cautelares. O que o senhor está propondo? Olha, Vânia, em 2011, esta Câmara, ela aprovou a Lei das Medidas Cautelares, medidas alternativas à prisão. Nem todo crime que é cometido, ele deve ser punido com prisão. A prisão deve servir àqueles crimes de pessoas que praticam crimes graves e continuados. Mas tem pessoas que praticam outros tipos de crime e que você pode adotar medidas que as impeçam de cometer crime. Limitar o seu direito. E, portanto, nós desde 2011 já temos um ordenamento no Brasil que recomenda as medidas cautelares, já está na lei. O problema é que na cultura do judiciário brasileiro, a pena é sempre de prisão. E as medidas cautelares, elas prevêem prisão domiciliar, proibição de frequentar determinados lugares, de dirigir empresa, de contatar determinadas pessoas, a tornozeleira eletrônica, a proibição de viajar para outro município, de viajar para o exterior, de ficar em lugares públicos depois de determinadas horas. Então você pode, para uma série de situações, adotar medidas cautelares. O que nós estamos dizendo aqui no Código? Que o juiz, quando não adotar a medida cautelar diversa da prisão, ele tem que justificar porque não o fez. Porque me parece que é da cultura dos juízes determinar a prisão. Então, em primeiro lugar, nós estamos aqui obrigando o juiz a justificar das razões porque não adotou as medidas cautelares à prisão. O senhor, na apresentação do seu parecer, o senhor diz que essa mudança é bastante necessária para adequar o nosso Código de Processo Penal aos tempos democráticos, a uma nova mentalidade, ao respeito aos princípios democráticos. E uma das questões que é bastante discutida hoje no Brasil é a questão da prisão. Como você trata a pessoa, como você trata o cidadão no momento que ele é preso, que ele continua sendo cidadão. O que o senhor está propondo nesse sentido? O artigo 5º da Constituição, ele protege a imagem das pessoas. A prisão, muitas vezes, é uma prisão cautelar. A pessoa está sendo presa para investigação. Ela pode ser até absolvida ao final. Portanto, o jeito de se fazer a prisão no Brasil é um jeito, na minha opinião, muito primitivo. A prisão, ela tem que ser anunciada para a sociedade sem que você exponha a imagem do preso, a casa dele, a família dele, e exponha o preso a uma situação que ele não poderá mais reinserir-se na sociedade. Se você apresenta o preso sendo conduzido a partir do seu prédio, você imagina a convivência posterior dele e da família dele naquele prédio ou na vizinhança. Hoje é muito comum que durante a prisão
a Polícia Civil Estadual, a Polícia Militar Estadual e a Polícia Federal apresentam a prisão junto com um órgão de comunicação. Você já condenou a pessoa. Eu estou dizendo que não poderá mais. É crime fazer isso. Será crime a partir da sanção desse Código de Processo Penal. A pessoa, ao ser presa, não poderá ser acompanhada de nenhum meio de comunicação de massa e, depois de presa, a polícia anuncia a prisão, como nos países desenvolvidos. Os países desenvolvidos não permitem que se filme o preso durante a prisão. Eles somente anunciam. Lá na Suíça, quando o Zé Maria Marim foi preso, quando ele saiu do hotel, tinha uma reunião da FIFA, os agentes policiais colocaram um lençol na frente dele e ele não foi visto. Eu acho que isso tem que vir para cá. Hoje os mecanismos de prisão no Brasil são, na minha opinião, muito atrasados e ofendem fortemente a Constituição. O senhor está tocando também num tema que é bastante discutido hoje em dia. O Supremo Tribunal Federal decidiu que uma pessoa pode ser presa depois que ela é condenada por um colegiado, ou seja, depois de uma decisão de segundo grau. Essa decisão é bastante questionada, principalmente os advogados, as organizações de advogados questionam se isso é legítimo ou se é necessário esperar que essa decisão tramite em julgado, que ela passe por todas, que ela não possa mais ser questionada. Como é que o senhor está abordando essa questão? Eu estou abordando que é um princípio caro para o Brasil, é um princípio caro na nossa Constituição, que prevê que a pessoa é inocente até que haja um processo transitado em julgado. Ora, se nós temos 3 graus, o duplo grau de jurisdição, primeiro grau, segundo grau, depois você possa recorrer aos tribunais superiores, eu acho que só aí que poderá ser efetuada a prisão, como regra. Há exceções, mas a regra tem que ser essa. Eu devolvo essa regra ao Código de Processo Penal. Deputado, e a prisão? O senhor quer propor limites à duração da prisão? Sim. Nós temos hoje 40% dos presos brasileiros são presos provisórios. E essa provisoriedade, ela nunca acaba. Não só presos provisórios, mas muitas pessoas que já cumpriram sentença e que continuam presas. Isso não pode acontecer, é um abuso do Estado. O Estado tem que ter um tempo para processar uma pessoa e respeitar o tempo de prisão. Eu estou colocando aqui prazos definitivos tanto para a prisão provisória, quanto também, quando no caso da pessoa cumprir a sua pena, ela ter que ser solta. E a grande inovação que o seu relatório está trazendo é a questão da justiça restaurativa. O senhor coloca oficialmente dentro da legislação brasileira. O que é isso? A justiça restaurativa é buscar dar um significado à pena. Hoje, muitas vezes, quando a pessoa comete um delito, a pena que é dada pelo Estado não significa nada nem para o ofendido e tampouco representa alguma coisa para regenerar o ofensor. O que nós estamos querendo é, diante de determinados crimes, não aqueles crimes gravíssimos, que a pessoa tem que ser presa, mas diante de alguns crimes que são cometidos, caso o ofendido concorde em ser reparado, em ser em ter um pedido de desculpas e também ser reparado, caso ele concorde, você possa suspender o processo, possa não oferecer a denúncia e possa também não ter pena no final. Isso tem algum exemplo que você possa dar para a gente? Olha, no mundo inteiro, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, a justiça restaurativa existe, né? Eu vou contar um caso aqui de Brasília. Uma pessoa, sob forte comoção, depois de brigar com a esposa, dirigia em alta velocidade e acidentou algumas pessoas e levou uma outra morte, o que seria um crime de prisão, né? Nesse processo, uma juíza de Brasília, a doutora Catarina, ela conduziu um ciclo restaurativo que essa pessoa, além de pedir desculpa para todas as famílias, reparar economicamente os prejuízos que muitas das famílias obtiveram e também sustentar algumas situações de reparação, essa pessoa foi perdoada pelos ofendidos e hoje cumpre todas aquelas obrigações que se comprometeu a cumprir com as famílias das vítimas e com as próprias vítimas.
Esse é um exemplo aqui de Brasília. Essa área da infância e da adolescência, que se interna muito, há muita possibilidade de você ter reparações e, portanto, uma justiça restaurativa em relação a danos ao patrimônio público, em relação a danos, a possibilidade de um crime contra patrimônio, que muitas vezes o próprio ofendido nem vai mais seguir o processo, eles abandonam o processo. Então, a justiça restaurativa significa, inclusive, a possibilidade de uma pacificação social e evitar mandar pessoas para a cadeia que não teriam necessariamente que ir para a cadeia. Muito obrigada, deputado Paulo Teixeira. Nós conversamos com o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, sobre seu relatório para o novo Código de Processo Penal. Se você quiser rever ou compartilhar este ou outros programas, vá à nossa página, câmara.leg.br/palavra aberta. Eu quero agradecer a você, Vânia, e parabenizar o trabalho do Danilo Forte, que é o presidente da comissão, do João Campos, que é o relator geral, e dos subrelatores que estão lá conosco, que é o Rubem Júnior, o Rodrigo, a Keiko e o Pompeu. A gente vai continuar acompanhando esse trabalho da comissão. Eu sou Vânia Alves, agradeço a sua audiência e até a próxima.